Aleluia. Now, nós vamos ler a palavra de Deus. Just one verse. Salmo 18, verso 28. Psalm 18, verse 28. Essa é a primeira mensagem de 2022. E eu vou explicar por que vou pregar essa mensagem. Porque sendo a primeira mensagem do ano, o Senhor me disse que profetizasse. É um momento profético de começar o ano. Abrimos o ano com uma profecia. E a profecia é a seguinte: 2022 é o ano da iluminação. Iluminação espiritual nos corações, nas mentes. Iluminação, revelação do Espírito Santo. O que eu estou falando é pelo sangue de Jesus, declarando que todo véu é rasgado dos olhos, toda trave é arrancada dos olhos, e todo tampão é arrancado dos ouvidos, e todo endurecimento do coração é quebrado, e o Senhor vai iluminar, colocar luz sobre todo o lixo que está entulhando os dons de Deus, que está entulhando a vontade de Deus. No Salmo 18, o verso 28, Davi diz as seguintes palavras: Tu acendes a minha candeia. Sim, tu acendes a minha candeia. O meu Deus alumia as minhas trevas. Repita comigo nessa manhã esse texto. Diga comigo: Tu, Senhor, acendes a minha candeia. O meu Deus alumia as minhas trevas. Senhor, eu recebo essa palavra do meu espírito. Alguém diga: eu recebo do meu espírito toda a iluminação, o acender do meu espírito. Eu recebo a profecia do Senhor de que 2022 é um ano de revelação e iluminação no meu coração. Um minutinho, oro por você nesse momento. Ore por você para que Deus revele. Abra os olhos, abra os ouvidos. Peça agora, peça iluminação. Antes de Deus pregar sobre a iluminação, peça agora. Diga para Ele: me ilumina os meus olhos. Ilumina o meu coração, ilumina os meus ouvidos com a tua voz. Aleluia, aleluia. Ilumina a igreja. Eu proclamo a luz do Espírito Santo sobre a igreja. Eu proclamo a luz da revelação em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar diante do Senhor. Aleluia. I want to thank Brother Alan for translating this morning. God bless you, brother. Thank you so much for taking up the challenge. Yes. So, a primeira frase do versículo: Ele acende a minha candeia. Dá uma olhadinha comigo, por favor, em Provérbios 20, 27. Proverbs 20, 27. Look what it says there. Eu quero mostrar a você qual é a lâmpada que tem dentro do ser humano. Quando ele fala acende a minha candeia ou acende a minha lâmpada, é porque tem uma lâmpada dentro do ser humano. E essa lâmpada não é o Espírito Santo. Essa lâmpada é o espírito humano. Man's spirit. Provérbios 20, 27 diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Preste atenção. O qual esquadrinha ou ilumina todo o mais íntimo do coração. Quando Davi fala, ele acende a minha candeia, Davi está dizendo, ele acende o meu espírito. E o espírito humano é como uma lâmpada que deve ser acesa. Se o espírito humano é uma lâmpada que deve ser acesa, é porque essa lâmpada pode se apagar. Muitas pessoas estão com a luz quase apagada. Eu estou falando quase apagada, porque não tem ninguém na igreja, pelo menos que eu creia, que esteja com a luz totalmente apagada. Porque o Espírito foi iluminado por Deus, ao ponto
de conhecer Jesus e estar na igreja. Então, todos nós temos luz no nosso espírito. Só que alguns, a luz está média. Outros, a luz está bem pouquinha. Sabe aquela lâmpada que você diminui a intensidade da luz? Tem gente que está com a luz bem baixinha. Quando o diabo olha no mundo espiritual, ele vê o espírito. E ele vê a quantidade de luz que tem. E quando a luz está muito forte, quando a luz está muito forte, quando o espírito está aceso, pegando fogo, burning, pegando fogo. Sabe aquela luz acesa? Sabe aquela pessoa acesa? O diabo faz assim, ele não chega perto, ele não quer estar perto de uma luz acesa. E Davi está dizendo, ele acende a minha candeia. Mas sabe aquela pessoa apagadinha? Oh, como tem delas na igreja. Chegou no culto apagadinho. E apagadinho ele fica até o fim. E vai para casa apagadinho. Chega em casa, diminui mais ainda a luz, apaga mais um pouco. Só não apaga completamente, porque não se desvia e não vai para o mundo e não fala que é ateu. Mas que a luz é fraquinha, sabe aquela luz fraquinha, que você tem que fazer assim para poder enxergar, porque não ilumina quase nada. E o salmista Davi, nessa revelação, ele diz, ele acende. Acender é avivar a luz, encandecer. Você sabe quando a pessoa coloca o ferro no fogo, e ele fica tanto tempo no fogo, que o ferro fica incandescente, ele fica vermelho. E esse é o problema. Os espíritos apagados, eles não gastam tempo no fogo, perto do fogo, o suficiente para pegar fogo. Eles têm uma certa distância do fogo, então tem um certo calor, ele não está totalmente frio, é o chamado morno. Ele tem uma luz, ele tem um calor, mas não afasta nada, é um calorzinho que não dá medo no diabo, não dá medo. Porque o que dá medo no diabo, o que afugenta o diabo é fogo queimando, fogo. E se o espírito está aceso, alguém diz aceso. Vocês não estão muito acesos hoje. Vocês estão meio acesos. Quando o espírito está aceso, o diabo ele não gosta de ficar perto de gente acesa. Ele fica perto de gente meio apagada. Agora, deixa eu mostrar para você. Deus acende o espírito humano. Tudo que Deus provê, Ele provê para o espírito humano. Porque se o espírito humano acender, o próprio espírito humano ilumina as trevas da pessoa. Presta atenção. É o espírito que acende e é o próprio espírito que ilumina as trevas da pessoa. Agora, deixa eu mostrar para você que todo investimento de Deus no espírito humano acende o homem. A palavra, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés, para o quê? Os pés do meu espírito, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ele acende o espírito pela palavra. Agora deixa eu mostrar algo mais poderoso para vocês. Abra a Bíblia, em Números 6, eu faço questão de você olhar as palavras da bênção de Arão, porque há uma revelação que talvez você nunca percebeu. Números 6, 25 e 26. Deus ensinou Moisés a abençoar o povo de Israel. Olha como é importante essa bênção. E a bênção era: Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Preste atenção. Porque a bênção é Deus resplandecer. Preste atenção nessa palavra. Resplandecer, shine, brilhar, acender. Em outras palavras, Deus acenda o seu próprio rosto sobre você. Qual é o efeito disso? Qual é o efeito de Deus acender o rosto dele, iluminar o rosto dele? Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti.
E aí, se ele fizer isso, ele está tendo misericórdia de ti. Aí o verso 26 diz: Deus sobre ti levante o seu rosto. O que é que vem do rosto de Deus para o espírito humano? A luz. O que é que vem do rosto de Deus para o espírito humano? A luz. Qual o propósito dessa bênção? Acender o espírito humano. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus, o trabalho dele é acender o nosso espírito. O representante de Deus em nós é o nosso espírito. O próprio Espírito Santo é enviado para o nosso espírito. O trabalho do Espírito Santo é avivar o nosso espírito. O trabalho do Espírito Santo é acender o nosso espírito. O trabalho do diabo é apagar o nosso espírito, é cortar a nossa luz, é entulhar a luz. Por isso que eu li Mateus, quando ele diz: vós sois a luz do mundo. Mas não se pode acender uma luz e colocar debaixo. Mas não é isso que o diabo faz. Coloca você debaixo, para não brilhar. Eu tenho que atapar você, você não pode brilhar. Eu tenho que botar alguma coisa em cima de você, para você não brilhar. Eu não posso permitir a sua luz brilhar, porque se a sua luz brilhar, ela vai acender o espírito de alguém. Eu não posso permitir você saindo por aí acendendo outras pessoas. Eu preciso que todo mundo esteja apagadinho, apagadinho. Bota algo em cima. Eu não posso permitir você brilhar. Agora, quando Deus resplandece o seu rosto sobre alguém, que Ele acende o espírito dessa pessoa, existe uma coisa que precisa acontecer aqui. Se a pessoa está com a cabeça para baixo, e Deus está resplandecendo o rosto dele sobre ela, eu te pergunto, ela está recebendo a luz? Não. É como um painel solar virado para baixo, e o sol está brilhando sobre o painel, mas ele não está captando os raios solares. Quando é que uma pessoa começa a receber o resplandecer do rosto de Deus sobre ele? É quando o rosto dele está levantado para cima. Quando você, em vez de olhar para os montes, de onde me virá o socorro? Não vem dos montes, vem do Senhor. Quando você olha para cima, quando você olha para o Senhor, e o rosto de Deus brilha sobre você, o que é que acontece nessa transação? Os raios do resplandecimento do rosto de Deus, a luz do Espírito de Deus, entra no teu espírito, e você, como um painel solar, recebe aquela luz, e o que acontece com você? Você acende, e o diabo, opa, ei, acendeu aqui, estava apagado, acendeu aqui, acendeu, agora é oração, agora é Bíblia, agora é... Você viu que o crente aceso não perde culto? Ei, o crente aceso perde culto? O crente aceso para de ler a Bíblia? O crente aceso para de orar? Aceso, o rosto de Deus brilhou, o rosto dele levantou. Esse é o momento em que o diabo perde, esse é o momento em que o mundo perde, é o momento em que Deus acende o seu espírito. Eu proclamo 2022 é o momento, é o ano de iluminação. Eu proclamo 2022 é um ano de iluminação. Eu proclamo os rostos que estão curvados para se levantar. Eu ordeno os rostos que estão abaixados para se virar para Deus, porque o rosto de Deus vai brilhar sobre essa igreja, e o rosto de Deus vai resplandecer e acender o espírito da igreja. O trabalho de Deus no homem é acender o seu espírito, encandecer, incendiar, aumentar a luz ao máximo. Deus faz com que o meu espírito aceso, encandecido, ilumine as minhas próprias trevas. O verso diz: Ele acende a minha candeia e ilumina as minhas trevas. O que vem primeiro? Iluminar as trevas? Iluminar as trevas significa trazer compreensão. A pessoa fica perguntando: Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Uma das orações mais comuns no meio da igreja é a oração do cego. Deus, onde é que está? Senhor, eu não entendo. Senhor, como é que é? Cego, cego. Não tem revelação. Crentes nas trevas: Deus, por quê? Deus, eu não entendi. Senhor, até hoje, Deus, eu não entendi. Senhor, me revela. Senhor, por quê? Cego, cego, não tem revelação. Mas vê se o espírito está aceso.
Vê se o espírito está aceso. Porque antes de Deus iluminar as minhas trevas, e as trevas são muito pessoais aqui, são as minhas, Deus tem que acender o meu espírito. Presta atenção, a Bíblia não diz assim: Deus acende as minhas trevas, isso é, Deus acende o meu espírito e ilumina as trevas da minha esposa. Não. A Bíblia não diz, Ele acende o meu espírito e ilumina as trevas do pastor. Não, não. Quando Ele acende o meu espírito, Ele ilumina as minhas trevas. As trevas aqui são tão pessoais quanto a revelação pessoal. Mas a revelação só vem quando Deus acende o espírito. As trevas são minhas. É a minha mente que está fechada. É o meu coração que está endurecido. São os meus ouvidos que estão fechados e insensíveis. Alguém diz comigo: as trevas são minhas. Por favor, fala, gente. As trevas são minhas. Vocês estão começando um ano, mas vamos começar. Parece que vocês estão meio presos entre um ano e o outro, meio assim no Twilight Zone, algo desse tipo. Não, entrou 2022, então vamos lá. Vamos lá de verdade. São minhas. Existem 3 elementos no ser humano para que possa haver revelação. Esses 3 órgãos do ser humano precisam estar limpos, precisam estar curados para poder receber entendimento. O primeiro é o coração, o segundo é os ouvidos e os olhos. Todo lugar da Bíblia, presta atenção, em vários lugares da Bíblia, ela se refere aos 3 juntos. Um dos primeiros lugares que se refere aos 3 juntos é Deuteronômio 29:4. Não precisa abrir, eu vou falar para você. Moisés está falando para Israel e ele diz assim: até hoje, e eles estavam nas planícies de Jericó, depois de 40 anos no deserto, 40 anos de milagres, 40 anos de caminhada, de nuvem, de tabernáculo, de revelação. Gente, incrível. 40 anos de caminhada no deserto. E Moisés fala para eles assim: tudo bem, mas Deus não deu 3 coisas para você. Oh my gosh. Deus não deu 3 coisas para você. Deuteronômio 29:4. Deus não deu para vocês coração para entender. Deus não deu para vocês olhos para ver. E nem deu para vocês ouvidos para ouvir. Não tem declaração mais triste do que uma pessoa caminhar com Deus 40 anos e não ter essas 3 coisas. E a primeira delas é sempre o coração. Quando você vai para Mateus capítulo 4, capítulo 13, onde Jesus está contando a parábola do semeador, no final da parábola ele cita Isaías. E lá em Isaías, os 3 estão lá, porque este povo, o coração se endureceu. Com os ouvidos ouviram tardamente, e com os olhos fecharam os olhos para mim, para que eles não se arrependam, não ouçam, não vejam e eu os cure. Você percebe que em todo lugar da Bíblia, Deus se refere aos 3, o coração, os olhos e os ouvidos. Deixa eu dizer para você, nossas trevas começam aqui, e o primeiro lugar que elas começam não é nos ouvidos, o primeiro lugar que elas começam não é nos olhos, o primeiro lugar onde as nossas trevas começam é no nosso coração. Sabe por quê? A estratégia do diabo é o seguinte: fere o coração fecha, aí pronto. Fechou o coração, fechou o ouvido, não escuta mais, não entende mais, não ouve mais. Pode aconselhar, não escuta, o coração está fechado. Fecha os olhos, olha, mas não vê, olha, mas não enxerga, coração fechado. O diabo só tem que fazer uma coisa: ferir o coração para fechar o coração. E olha, Jesus estava com os discípulos no barco e ele falou: cuidado com o fermento dos fariseus. E eles: por que ele está falando isso? É porque a gente não trouxe pão. E Jesus: vocês estão com o coração duro, vocês não entenderam o milagre dos pães. Sabe por que eles não entendem? Sabe por que você prega e as pessoas não entendem? Coração endurecido. Jesus pregou para pessoas de coração endurecido. Eles viviam nas suas trevas. Deixa eu dizer, eu estou pregando essa mensagem
porque o Espírito de Deus vai iluminar as pessoas nesse lugar. Eu estou pregando essa mensagem, tem pouca gente aqui, eu não preciso de muita gente para pregar a palavra profética, eu não preciso da igreja cheia para pregar a palavra profética, eu preciso do Espírito Santo aqui, e ele disse: esse ano eu vou iluminar, eu vou entrar nas trevas, eu vou acender o Espírito das pessoas, eu vou mostrar a elas que o coração delas está duro, tem lixo, Satanás entulhou o lixo, e a primeira coisa que a luz vai fazer para cada pessoa é revelar o lixo que está lá. Porque quando revela o lixo, a pessoa agora sabe aonde vai limpar. Louvei a Deus pelo seu testemunho. Porque no momento em que Deus revela você para você, esse é o momento que começa a caminhada da libertação. É o momento que Deus revela eu para eu. É o momento que Deus revela o pecador para o pecador. É o momento que Deus revela você para você. Ele mostra o lixo, Ele mostra a dor, Ele mostra onde o coração está duro. Alguém diz: limpa o meu coração. Abre os meus olhos. Abre os meus ouvidos. Escuta. Nós gostamos de ver as trevas nos outros. Mas isso acontece porque nós não estamos conseguindo enxergar as nossas. O verso diz: Ele ilumina as minhas trevas. A revelação no coração de uma pessoa é tão particular quanto as suas próprias trevas. Lucas 17, 34 diz assim: estarão dois numa cama. Ei, o que significa dois numa cama? Casados, partilhando a vida. Você pode partilhar a vida inteira com alguém. Você pode partilhar 50, 60 anos de casamento com uma pessoa. Um é revelado, o outro está nas trevas. E a Bíblia diz: um será tomado, o outro será deixado. A revelação é uma coisa tão particular que esposa nenhuma, por mais maravilhosa, sabe a Mulher Maravilha, que não existe? Mas se existisse, ela não conseguiria iluminar o seu esposo. Eu não sei por que as mulheres sonham com isso. Não, eu vou mudar ele, eu vou, pode deixar que eu vou dar um jeitinho nele. Eu não sei de onde surgiu na cabeça das mulheres essa ilusão de que eu vou casar com ele, mas pode deixar que eu dou um jeito nele. Eu não sei que confiança é essa que vem no coração das mulheres, quando casa com um homem, que ela tem essa ilusão na cabeça dela. Ela não sabe que a única pessoa que tem autorização para entrar no território da escuridão de um ser humano é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, é o Espírito Santo. É o Espírito iluminador, é aquele que acende o espírito da pessoa, e ao acender o espírito dela, ele mesmo vê suas próprias trevas. Sem o espírito da pessoa acender, ela não vai enxergar suas trevas. E o marido pode partilhar a cama com essa mulher, ele nunca vai revelar para ela o que ele está vendo. Nunca. Estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado, porque a revelação é particular. Iluminar as trevas, sabe o que significa? Trazer compreensão. Quem quer compreender as coisas? Alguém quer levantar a mão como testemunho de que quer entender? Quem quer entender, levanta a mão e deixa ela levantada. If you want to understand, lift up your hands and say to God, this is my testimony, I want to understand. Se você quer entender, levante a mão e deixe ela levantada. Agora diz assim: Senhor, limpa o meu coração. Diga assim: cura o meu coração, limpa os meus olhos, destapa os meus ouvidos, eu quero entender. Olha, iluminar as trevas, quando Deus ilumina as trevas de alguém, essa pessoa entende, ela tem o discernimento, ela tem a revelação, as trevas dela são iluminadas. Sabe por quê? Porque o espírito dela foi aceso. O problema é que as pessoas não chegam próximo o suficiente do fogo para o seu espírito acender. Elas não caem no fogo, elas não entram dentro do fogo, elas não permanecem dentro do fogo. Quando você pega um ferro frio, você coloca ele no fogo, ele fica ali um tempão como que dizendo assim: não estou nem aí, e daí? Nada vai acontecer comigo. Se você botar o ferro no fogo e 30 segundos você tirar, ele fica vermelho? Ele não fica vermelho, ele nem fica quentinho, nem fica. Você bota ele ali 30 segundos, você tira ele, tem muito crente que é assim, 30 segundos de oração, 30 segundos de igreja, 30 segundos de Bíblia,
A resposta é: nunca vai acender. Eu vou falar mais uma vez. Se você fica 15 minutos de oração, você nunca vai acender. Se você fica 5 minutos de oração, você nunca vai acender. O diabo olha para você, vê você apagadinho, ele fala: você não é problema para mim, você não é desafio para mim. Mas aquele crente que entra no fogo e está frio, mas ele está no fogo, e está frio, mas ele continua no fogo, e está frio, mas ele permanece no fogo, daqui a pouco ele começa a esquentar. Daqui a pouco ele começa a sentir o calor. Falou: o Espírito Santo está começando a mover. Estou começando a sentir. Eu não estou vermelho ainda, eu não estou encandecido, eu não estou aceso ainda, mas eu estou sentindo mover. Eu estou sentindo mover em mim, porque o meu espírito está começando a acender. E aí ele permanece na oração. Ele permanece na oração. A oração é a fogueira que acende os espíritos. Levanta a mão aí, por favor. Eu proclamo o espírito de oração. Eu proclamo longas horas de oração. Eu estou falando de horas. Vamos deixar de ser mesquinho com as coisas espirituais. Vamos entender que precisa ficar no fogo. Eu proclamo horas de oração. Eu proclamo horas de oração para acender o espírito da igreja. Pode baixar a mão. Sabe o que vai acontecer com uma igreja que ora muito? É uma igreja revelada, iluminada. Porque quando acende o espírito, as próprias pessoas entendem. Você sabe por que as pessoas procuram muito os pastores? Porque elas estão em trevas. Crentes na igreja em trevas: pastor, não estou entendendo nada. Aí a primeira pergunta que eu faço: como que está a sua vida de oração? Aí a resposta é sempre a mesma: ah, pastor. Ah, pastor. Eu já sei a resposta. Pastor, não sei por que meu casamento está assim. Pastor, não sei porque minhas emoções estão assim. Eu não sei por que esse demônio não sai. Eu já pedi a Deus para tirar, Ele não tira. Senhor, pastor, eu não sei por que acontece isso na minha família. Não sei. É o discurso dos crentes que não estão acesos, que não estão iluminados. Mas se você conversar com uma pessoa que ora muito, que gasta horas com Deus, ele não tem muitas perguntas. Ele não tem muitas perguntas, porque o que ele ia perguntar para o pastor, o Espírito Santo já falou. O Espírito Santo já iluminou. O Espírito Santo já deu a resposta. Quando as pessoas buscam no homem, é porque elas não foram buscar em Deus. Quando as pessoas precisam do homem, é porque elas não gastaram tempo com Deus. Deus quer acender o espírito individual de cada pessoa. E aí, a revelação vai vir. Quando você não acende, você tem que continuar vivendo suas próprias trevas, tá? Agora deixa eu falar sobre as trevas do crente. As trevas do crente não são trevas completas. É uma treva meio iluminada. É uma coisa chamada penumbra. Sabe o que é penumbra? Meia luz, meio trevas, meio sombra. Não está totalmente escuro, mas não está totalmente iluminado. É assim a vida de muitos cristãos. E eu fui procurar, porque o Espírito Santo falou essa palavra comigo. Ele falou sobre penumbra, e eu procurei então os sinônimos. Sabe o que é penumbra? Ponto de transição da luz para a sombra. Quer dizer, a luz está aqui, bem iluminado. Aqui está bem escuro. Então, é um ponto de transição entre a luz e a sombra. É o meio luz, meio trevas. Outra definição é estado de uma superfície incompletamente iluminada. O que muitos cristãos não entendem é que a vida deles é incompletamente iluminada. Eles se contentam com a luz da salvação, eles conhecem a luz do Evangelho, eles conhecem a luz de Jesus, são batizados e tomam ceia. Eles até carregam uma Bíblia, mas não há revelação. Não há revelação. Você sabe a prova, vou te dar a prova de que não há revelação. As orações. As orações são o exame de sangue. É o raio-x da vida espiritual. Se você sentar com uma pessoa e perguntar para ela o que você ora, você vai ver que as orações dela são cegas. Elas pedem a mesma coisa todo dia, por 40 anos, é a mesma repetição. Não há revelação nas orações e não há entendimento do que está acontecendo na vida. É uma vida espiritualmente cega. Outra definição de penumbra é luz pouco intensa.
Luz de ambientes pouco iluminados. Meia luz, meia claridade. Agora, tem um versículo que eu quero que você abra. É Atos 28. O versículo 3. E eu gosto dele. Ele encaixa bem na mensagem desta manhã. Atos 23. Quando você aumenta o fogo na sua vida. E foi exatamente isso que o apóstolo Paulo fez aqui. Em Atos 28, você vai perceber que Paulo acabou de descer de um navio naufragado. Tá? O navio naufragou na ilha de Malta. E vou ler do verso 1. Estando já salvos, porque se você olhar o último versículo do capítulo 27, que é o verso 44, diz que os demais se salvassem, uns em tábuas, outros em quaisquer destroços do navio. Assim chegaram todos à terra salvos. Ele está falando do naufrágio. E estando já salvos, no verso 1, soubemos que o nome da ilha se chamava Malta. E os indígenas usaram conosco de não pouca humanidade, pois o quê? Acenderam uma fogueira e nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Ora, Paulo, havendo ajuntado gravetos para colocar sobre o fogo, uma víbora, fugindo do calor, apegou-se à sua mão. Eu quero que você olhe esta cena. Acenderam a fogueira para salvar, para aquecer os náufragos. Está todo mundo molhado, com frio, de madrugada. E Paulo, quer saber? Vou aumentar esse fogo. Porque o crente inteligente, ele é assim. Quando ele vê que Deus usou alguém para acender um fogo, ele contribui. Ele fala, eu vou botar uns gravetos aí. Meu gravetinho pode ser pequeno, a minha oração, mas eu vou botar um graveto aí. Eu vou aumentar essa fogueira, porque essa fogueira é a fogueira da salvação. Ela está salvando os náufragos. Ela está aquecendo essas pessoas que estão com frio, essas pessoas apagadinhas aí. E aí, Paulo vai colocar o fogo, a madeira na fogueira. E aí, quem é que foge do fogo? Uma cobra. Os demônios só fogem de gente acesa. Os demônios só fogem quando o fogo está forte. Mas deixa eu dizer para você, toda a igreja é uma fogueira. Mas tem algumas fogueiras que os demônios conseguem ficar ao redor delas. Porque o fogo delas é tão baixinho que os demônios, as cobras, permanecem por ali. Porque quem vem com as pessoas apagadinhas são os demônios. Por isso uma igreja tem que aumentar a fogueira. E por isso que aqui nesse lugar nós fazemos questão de soprar o fogo. Todo culto a gente está abanando. Mais fogo. Nós queremos fogo aqui. Porque quem vem com as pessoas são os espíritos que têm que fugir, mas eles só fogem do fogo. E Paulo está jogando graveto na fogueira, e a cobra se irrita com Paulo. Você está botando fogo para me tirar daqui? Você está aumentando fogo para me tirar daqui? Pica na mão dele, mas ele joga dentro do fogo. Ela cai e ele não tem mal nenhum. Porque quem tem fogo, quem é aceso, a serpente não tem poder sobre ela. Se eu fosse você, eu investia na minha vida de oração em 2022. Se eu fosse você, eu buscava iluminação. Se eu fosse você, eu aumentava a minha fogueira. Porque eles não fogem de fogo morno, mas eles fogem de uma fogueira alta. Você não acende quando o seu rosto está virado para baixo. Você acende quando está virado para cima. Você não acende porque não fica perto do fogo o suficiente. Então você tem que ficar perto do fogo o suficiente. Agora, quando você acende, você mesmo sai das trevas. Aquilo que você não entendia, a cegueira nas orações param, os questionamentos param. Uma das coisas que eu mais encontro os crentes é questionando Deus, questionando por isso, questionando por aquilo, porque eles vivem numa penumbra, eles não têm revelação. Mas quando você acende, o teu espírito acende, os questionamentos vão embora, as respostas chegam, o Espírito Santo ilumina as tuas trevas. Eu quero perguntar, alguém quer isso? Alguém quer o que Deus está falando nessa manhã? Alguém deseja o que Deus está pregando nessa manhã? 2022 é o ano da iluminação. Eu proclamo luz na tua casa, luz na tua vida. Eu proclamo que você vai acender e as tuas trevas serão iluminadas.
Eu estou terminando, que bom, hoje eu vou terminar bem no horário, mas eu quero mostrar para você Gênesis 26. Porque algumas pessoas precisam fazer isso aqui. Gênesis 26. Quando você acende, Deus mostra para você os poços da sua vida que foram entulhados pelo inimigo. Gênesis 26, 15 diz: os poços, aliás, todos os poços que os servos de Abraão haviam cavado, nos dias de Abraão, os filisteus entulharam de terra. E aqui eu quero falar aos pais. Abraão representa os pais. Ele é um homem de Deus. Ele investiu sua vida em Deus. Ele morreu com 185 anos, se eu não me engano. E Abraão cavou poços. Isso é, em todos esses anos de relacionamento com Deus, ele abriu poços espirituais, que ele deixou para Isaac, ele deixou para seus filhos. Sabe quando você passa a vida cavando um poço significa uma fonte de águas vivas, significa as fontes espirituais que você abriu, e sabe o que os filisteus fizeram? Entulharam os poços. Sabe o que os filisteus querem fazer? Entulhar os poços espirituais que nós abrimos, que nós precisamos deixar para os nossos filhos. Mas Isaac teve essa revelação. Ele, no versículo 18, fala que ele tornou a cavar os poços que os servos de Abraão haviam cavado. Em outras palavras, quando você acende, Deus te mostra os poços entulhados. Quando você acende, Deus te mostra o que foi entulhado da tua família, o que o diabo entulhou, e Deus levantou você para recavar os poços. E deixa eu te falar uma coisa: antes de cavar poços novos, nós temos que recavar os poços que os nossos pais abriram, recavar os poços que o diabo entulhou com a iniquidade familiar, com a herança familiar. E Deus nos chamou para a oração, para enxergar esses poços, para enxergar, olhar e recavar os poços, porque é daí que a nossa descendência vai beber. Ok? Quando você acende, você enxerga o lixo, e você trabalha na reabertura dos poços. Os demônios se afastam de você quando você tem um calor intenso, quando o seu espírito foi aceso, encandecido na oração. Cobras não gostam de lugares gelados. Você não vai ver cobras na Antártida. Você não vai ver cobras em lugares. Eles também não gostam de lugares super quente, fervendo, como uma lava de vulcão. Você não vai encontrar cobras lá. Você vai encontrar cobras em lugares mornos, em lugares morninhos. Elas se alojam em lugares morninhos. Quando o crente é morninho, os demônios ficam tudo ao redor. Ah, que gostosinho. A mornidão da religião. O calorzinho da religião, Eu sou crente, eu sou cristão. Ah, que gostosinho. Esse orgulho espiritual, eu vou na igreja, eu dou meu dízimo. O orgulho espiritual, o calorzinho da religião. Enquanto o crente fica naquela mornidão, que ele não tem vida, ele não tem revelação, os demônios ficam por ali. Eu digo, os demônios ficam por ali. Quando ele começa a investir na oração, que a fogueira começa a acender, os demônios: mas por que ele está orando? Mas por que ela está orando? Mas por quê? Porque não estava tão bom do jeito que estava tão bom assim, eu consegui caminhar com ele para a igreja, eu consegui ir com ele, mas agora naquele cantinho de oração, agora naquele lugar de oração, está me incomodando, a temperatura aumentou demais, eu não posso ficar, eu vou ter que sair, porque eles não resistem o calor. Alguém diz: Deus, acende o meu espírito. 2022 é um lugar de espíritos acesos, é um tempo de espíritos acesos. Eu proclamo isso em nome de Jesus. Agora eu pedi a sua gentileza você ficar de pé, que eu vou ler o último versículo, que é Romanos 12, verso 11. Ao ler Romanos 12, verso 11, eu vou convidar você para vir ao altar, tá? Porque orar pouco não acende o espírito, mas orar muito começa a acender. E aí Paulo nos diz aqui em Romanos 12, verso 11: Paulo diz: não sejais vagarosos no cuidado, ou mesquinhos,
a investir no espiritual, igual o irmão que lia só um capítulozinho por dia da Bíblia. Não sejais vagarosos, tem muita gente vagarosa, irmão, tão vagaroso que anda assim, ó. Vamos, irmão, vamos, estou indo, pastor, estou indo. Vamos, irmão, vamos, estou indo, pastor, você não está vendo que eu estou indo? Não estou vendo não, filho, não estou vendo não. Mas é tão vagaroso, é tão devagarinho. Na oração, devagarinho, parece mais parado do que andando. Passa décadas e nada muda. Devagarinho no cuidado, devagarinho. E Paulo está dizendo, não seja vagaroso no cuidado. Ele diz, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Isso é, aceso, fervor no Espírito, é o Espírito aceso, burning, queimando. Alguém diz, eu quero viver queimando em 2022. Queimando, somente queimando, o demônio não vai ficar perto de mim. Somente queimando. Agora, eu vou convidar os irmãos para virmos ao altar. E nós vamos agora, mais uma vez, dedicar o nosso espírito a receber essa luz de Deus. Vamos vir ao altar. E eu quero pedir o grupo de louvor para vir para a gente cantar. Mas nós vamos pedir aqui ao Espírito de Deus que venha nos aquecer. Eu quero que você peça, enquanto a gente canta, que você peça ao Senhor, acende o meu espírito, e agora é Sol maior. Aqui eu vim para dizer que quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Oh Espírito Santo, estou aqui. Alguém diz para ele nessa manhã? Aqui eu vim para dizer que quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Oh Espírito Santo, estou. Olha, quando você pede o Espírito para vir, vem me acender. Vem Espírito, vem me acender. O meu coração é o teu altar. Vem me acender. Vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Levante as mãos ao Espírito Santo e diga com essa mão: Espírito de Deus, aqui nesse lugar, e sobre mim registros teu propósito. O meu coração é o teu altar. Acende o fogo em mim, Espírito de Deus, aqui nesse lugar, e sobre mim ministra o teu propósito. O meu coração é. Alguém pede ao Senhor nessa manhã: Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. O meu coração o teu altar. Aleluia. Enquanto a pastora toca ali, deixa eu dizer para você para que altar serve: para botar lenha em cima dele, para queimar. Aleluia. E a palavra de Deus diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Antes de orar pelos irmãos nessa manhã, eu quero dar a oportunidade que o Espírito Santo pediu para dar. Qualquer pessoa que quer renovar sua aliança com o Senhor, vem aqui no altar. Vem bem aqui na frente do altar. Renovar a aliança com o Senhor. Renovar.
Renovar e pedir, acende o fogo do meu altar. Reacende, reacende, reacende. Quem quer renovar a aliança com o Senhor? Quem quer renovar a aliança com o Senhor? E dizer, hoje é 2 de janeiro, o ano está começando, eu vou renovar o meu compromisso. Pessoas que vão dizer para Deus assim, não vou te servir de longe, não vou te servir morno. Eu não quero um foguinho só, eu não quero um fogo, eu quero fogo, fogo, fogo. I want the fire of God, I want the fire. I want to live fired up, I want to live fired up, I want to live fired up. Eu quero viver no fogo, no fogo. Alguém clama nesse altar, não olha para mim, não fala comigo. Esse é o teu momento, é o teu momento. Deus veio pregar para te abençoar, então é o teu momento. Você diz para Ele, vem, vem Espírito de Deus, vem sobre mim. Vem Espírito de Deus, vem aqui. O meu coração, Ele é o teu. Acende o fogo nesse altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito, acendedor de fogo, vem nessa manhã. O meu coração é o teu altar. Mais uma vez, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu. Faz o fogo queimar. O meu coração é o teu altar. A igreja que está no altar fala comigo assim, não deixa o meu altar sem fogo. Renova ele nessa manhã. Renova ele esta manhã. Eu peço o Espírito Santo, vai tirando as cinzas, vai tirando as cinzas, toda cinza, toda cinza. O senhor sabe, a cinza de 2021, a cinza das décadas passadas, a cinza acumulada nas décadas passadas, o anjo do Senhor limpa agora. Quem entrega a cinza? Vai entregando a cinza, entrega a cinza. Entrega a cinza para o anjo que está passando aí. Diz para ele, tira a cinza, anjo, tira, pode tirar, pode levar. Eu renuncio à cinza da decepção, do cansaço, da mesmice, da religiosidade, eu renuncio à cinza. Alguém diz para ele, eu te entrego a cinza. Tem um anjo aí com a sacolinha, pegando a cinza, limpando os altares nessa manhã. Antes de colocar lenha nova, ele está tirando a cinza. Olha ele limpando a cinza aí. Olha o anjo do Senhor limpando a cinza no teu altar, na tua vida. Se você está entregando, ele está pegando agora, toda cinza, toda cinza. Tudo que queimou, toda lenha que já foi queimada, ele está tirando agora. Agora nós vamos renovar o altar do Senhor. E agora nós colocamos lenha nova, lenha nova. Sabe o que é a lenha nova? O propósito da oração em 2022, a lenha nova. A leitura bíblica de 2022 é a lenha nova. Os cultos em 2022 são a lenha nova. Ei! O jejum é a lenha que nós estamos colocando agora. Espírito Santo, eu te apresento a lenha nova. Espírito Santo, eu te apresento a lenha que a igreja está colocando agora sobre o altar. O jejum que começa amanhã. A leitura da Bíblia que os irmãos estão fazendo. Espírito Santo, a oração que nós estamos fazendo, as horas de oração. Agora renova o altar, renova os altares nessa manhã. Vem Espírito. Olha, o Espírito Santo está sobre o altar nessa manhã. Vem Espírito, Ele é o fogo sobre o altar nessa manhã. O meu coração, Ele é o teu altar. Por isso vem Espírito de Deus. Vem Espírito, vem iluminar as minhas trevas. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem iluminar. Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Aleluia. De olhos fechados, todos de olhos fechados. Por favor, toda a igreja diga ao Senhor comigo, Senhor, eu prometo cuidar do meu altar a cada manhã, colocar lenha nova. Acende o meu espírito. Ou alguém clama aí com tuas palavras.
Clama aí, porque eu vou orar por você, eu vou orar, mas vai clamando, vai clamando, vai clamando, vai clamando, vai pedindo, vai pedindo. Acende o meu espírito em 2022. Não deixa eu estar apagadinho, não deixa eu estar fraquinho. Acende o meu espírito para os demônios se afastarem. Acende o fogo no meu coração. Aumenta o fogo no meu altar. Envia aquele fogo que enviastes no altar de Elias, que consumiu todas as coisas. Envia aquele fogo que iluminou a mente de Israel. E naquele dia eles voltaram para Deus. Ilumina as trevas do meu coração. Ilumina as trevas da minha visão. Acende o fogo no meu espírito. Alguém clama ao Senhor antes de eu orar. Alguém pede antes de eu orar. Porque Deus ofereceu e você tem que pedir. Você tem que dizer: eu realmente quero isso que você pregou nessa manhã. Eu realmente quero viver aceso em 2022. Não só isso, eu quero ser uma luz que vai acender outros. Eu quero acender outras pessoas. Eu quero que a luz em mim incendeie outros que estão ao meu redor. Que haja um fervor tão grande em mim, que haja um zelo tão grande em mim, que eu possa arder pelo zelo do Senhor.